Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Zenaide da Luz. Sou o atual presidente do Portal da Redenção. Em tempo de quarentena global, resolvemos ativar nosso canal no YouTube, gravando as palestras para os nossos membros e demais pessoas interessadas nesses conteúdos, nesses momentos de aprendizado. Pedimos desculpas pela qualidade do nosso material, que ainda está sendo gravado de forma caseira. Estamos procurando pesquisar para melhorarmos essas apresentações. E para iniciarmos nosso momento de reflexões acerca desse tema proposto para essa tarde, convido vocês a orar comigo para iniciarmos. Divino Criador, fonte de tudo que há, estamos aqui todos juntos e juntas para pedir que proteja e abençoe o nosso planeta, que envolva toda a humanidade em vibrações de amor e paz, para que as pessoas se tornem mais fraternas, mais solidárias, mais pacíficas. Ampara a todos que estão doentes, dando-lhes o alívio necessário às suas dores. Ampara a todas as pessoas que estão sofrendo com a incerteza do futuro. Pedimos também por todas as almas que estão retornando ao mundo espiritual, nesses desencarnes coletivos, provocadas pelo novo vírus ou por qualquer outra situação. Sejam amparadas pelas caravanas do espaço e orientadas em seu novo estado vibratório. Assim é e assim sempre será, porque confiamos em Ti, Senhor, e na Tua bondade divina. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Bom, vamos lá, vamos começar? Hoje eu vou abordar o tema 2020, a quarentena global. E para dar sequência nessa temática, gostaria de relembrar alguns slides que usei no ano passado, nessa mesma época, quando aqui falei do tema Quaresma e Umbanda. Vamos relembrar? O que quer dizer, essa palavra Quaresma? Do latim, quadragésima, é um período de 40 dias que vai da quarta-feira de cinzas até o domingo da Páscoa. Período de abstenções de prazeres e muletas psicológicas, de penitência, jejum, oração e conversão. Período celebrado por algumas igrejas cristãs, dentre as quais a católica, a ortodoxa, a anglicana e a luterana. Naquela ocasião, relembramos também as diversas coincidências que envolvem o número 40. O número é o número, por exemplo, das semanas de gestação do ser humano. A ciência usa a quarentena para o isolamento por perigo de contaminação de doenças, é o que nós estamos vivendo, inclusive agora, com esse vírus. Durante 40 dias e 40 noites houve o dilúvio de Noé, duração do embalsamento do corpo de Jacó, o encontro de Moisés com Deus na montanha, o tempo gasto para se chegar à terra prometida, a caminhada de Elias ao Horebe, o jejum de Jesus no deserto, a permanência de Jesus com os apóstolos após sua ressurreição, 40 anos de paz que Israel goza sob os juízes, 40 anos duraram os reinados de Saul, Davi e Salomão, os 3 primeiros reis de Israel. O número 40 sempre está se referindo a processos de mudança. Duram geralmente de 40 em 40
de 40 em 40 anos ou de a cada 40 existe uma certa mudança, e isso é fato. Naquela ocasião, explicamos também que durante os 40 dias, o católico deve se preparar para a Páscoa. O período é reservado para a reflexão, a conversão espiritual através de 3 pilares: a oração, a penitência e a caridade. Nessa palestra, vimos também a visão do Espiritismo com relação às penitências e que esta difere de outras religiões. Para a doutrina dos Espíritos, as privações somente são válidas quando afastam o homem das futilidades materiais, que nada acrescentam na evolução do espírito. Entretanto, deve ser um exercício contínuo na busca pelo progresso moral, não limitando-se a alguns dias do ano. Allan Kardec afirmou no Evangelho segundo o Espiritismo que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Está no capítulo 17, item 4 do Evangelho. E, portanto, tem aí uma grande diferença, que o Espiritismo não reconhece, né, que o espírita deva fazer isso em 40 dias específicos do ano, mas em todos os momentos da sua existência. Enfim, na Quaresma de 2019, o Papa Francisco nos envia uma mensagem e gostaria de chamar a atenção para o seguinte trecho. Queridos irmãos e irmãs, a Quaresma do Filho de Deus consistiu em entrar no deserto da criação para fazê-la voltar a ser aquele jardim da comunhão com Deus. Que a nossa Quaresma seja percorrer o mesmo caminho para levar a esperança de Cristo também à criação. Bem, voltando ao tema de hoje, vamos recordar que em janeiro de 2019 aconteceu o rompimento da barragem da Mina do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. Os rejeitos destruíram o rio Paraopeba e chegaram ao rio São Francisco. Para entrarmos no tema de hoje, vamos recordar algumas notícias que marcaram o nosso 2019. Janeiro a agosto de 2019, queimadas e desmatamento na Amazônia. O Brasil registrou 75.300 focos de incêndio, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. 14.000 em Mato Grosso. O total no país foi 84% maior do que o mesmo período de 2018. Agosto de 2019. A cidade de São Paulo experimentou algumas horas de escuridão já no meio da tarde. Próximo às 15 horas, o céu ficou preto, como se alguém tivesse desligado o sol. De acordo com o clima-tempo, a fumaça originada por queimadas na região amazônica teria sua parcela de culpa no problema. Setembro de 2019. O desastre do óleo. As primeiras manchas começam a surgir. Na Bahia, as manchas chegaram em outubro, em Mangue Seco, no norte do estado. Estudos da Universidade Federal da Bahia identificaram que a substância escura era petróleo cru produzido na Venezuela. Incêndios na Austrália queimaram 1,6 milhões de hectares desde julho de 2019. A fumaça desses incêndios chegaram ao Rio Grande do Sul, conforme informações do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aqui uma notícia também de agosto de 2019. Degelo do permafrost, uma caixa de Pandora para o clima e a saúde. Isso foi publicado no estado de Minas.
Os solos congelados permafrost, dos quais se espera que uma parte significativa venha à superfície até 2100, de acordo com um relatório da ONU, ameaçam liberar vírus esquecidos e bilhões de toneladas de gases de efeito estufa, com o risco de acelerar o aquecimento global. Em resumo, a reportagem vai explicar que esse permafrost, esse solo congelado, ele cobre 25% da superfície terrestre lá do hemisfério norte, Rússia, Canadá, Alasca. Pode ser composto por pequenos fragmentos de gelos ou grandes massas, e sua espessura pode ir de poucos metros a centenas de metros. Contém quase 1,7 trilhões de toneladas de carbono, ou seja, quase o dobro do dióxido de carbono presente atualmente na atmosfera. Com o aumento das temperaturas, o permafrost esquenta e começa a derreter, liberando progressivamente os gases que estavam neutralizados. O fenômeno, segundo os cientistas, deve ganhar velocidade. Segundo eles, é um círculo vicioso. Os gases emitidos pelo permafrost aceleram o aquecimento, que acelera o derretimento do permafrost. Até 2100, pelas previsões, este último poderia diminuir 30% e liberar até 160 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa. Os vírus esquecidos, além dos efeitos climáticos, o degelo também vai fazer com que o degelo ali, o gelo congelado que abrigava bactérias e vírus, às vezes esquecidos, também representa uma ameaça para a saúde. Em 2016, por exemplo, um menino faleceu na Sibéria após ser contaminado por antrax, o que não acontecia há 75 anos naquela região. Cientistas descobriram que nos últimos anos, 2 tipos de vírus gigantes, um de 30 mil anos de idade, estavam conservados no permafrost descongelado. Nas regiões antárticas, onde o degelo do permafrost acontece acelerada, os cientistas preveem que alguns vírus poderiam despertar um dia, caso o homem remova do solo em demasia. E vocês sabem que é isso que vai acontecer, tendo em vista degelou Antártica, degelou Ártico, eles vão lá procurar minérios e aí vão remover do solo. E aí traz à carga, à tona, todos esses vírus para conviver conosco. Vírus que estão ali talvez milhões de anos, a gente não sabe, né? Enfim, esse é o resumo da reportagem. Bem, já dá para perceber por estas recordações de 2019 que o ano que passou não tivemos muito cuidado com nossa casa maior, com a nossa Mãe Terra. Aqui lembro da Quaresma de 2019, quando Francisco convocou os católicos de todo o mundo a levar a esperança de Cristo também à criação, à Mãe Natureza, aos animais, etc. Entretanto, a humanidade continuou no mesmo ritmo de sempre. Quantos mentores incorporados na Umbanda, de outra forma, nos pediram de forma mais simples a mesma coisa em respeito à natureza? Continuamos da mesma maneira, vivendo a nossa vida, correndo atrás dos nossos problemas, dos nossos trabalhos, como se nada isso tivesse a ver conosco. Absolutamente nada. Vivemos a nossa vida e esquecemos do todo, esquecemos do que está à nossa volta, não vivemos coletivamente, não vivemos em comunidade, vivemos isoladamente, individualmente. Vivemos tentando resolver os nossos problemas. De repente, simplesmente, tivemos que parar. E ao parar, ainda assustados até hoje, não conseguimos acreditar na velocidade do vírus que vai contaminando e matando indiscriminadamente ricos e pobres.
O vírus tem a mesma velocidade em que vivíamos as nossas vidas até então. O que fazer diante de tudo isso? Bom, para ajudar a gente a refletir nesse tema, vamos ler, né, um trechinho da Gênese, no capítulo As Predições segundo o Espiritismo, que é o capítulo 18. No item são chegados os tempos, sinais dos tempos. Eu vou retirar só um trechinho para a gente ler, você pode conferir o texto na íntegra depois. Diz o seguinte: isto posto, diremos que o nosso globo, com tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. De duas maneiras se executa esse duplo progresso: uma lenta, gradual e insensível, a outra caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos subordinados, quanto às particularidades, ao livre-arbítrio dos homens, são de certo modo fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos às leis como a germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua às vezes de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou uma nação, d'outras vezes de modo geral. O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis, os que verificam na natureza são obra eterna da sabedoria e da presciência divina. Tudo o que é feito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável, quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau. Pode-se dizer que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que em tal estação eles são chegados para a maturação dos frutos e da colheita. Bom, a leitura é bem propícia para analisarmos o que vem acontecendo nesses dias em que fomos obrigados a parar. O texto de Kardec nos lembra que nosso mundo está submetido à lei do progresso e que essa lei é paralela e misturada com o nosso próprio progresso moral. Na pequena retrospectiva de 2019, que não estamos cuidando bem de nossa casa. Será que finalmente chegou a hora da prova? Tantos espiritualistas esperando uma catástrofe climática, um planeta intruso, contato de ET, uma guerra para colocarmos o pé no freio e, de repente, um vírus para o mundo. Será, pessoal, que finalmente são chegados os tempos, como diz o texto de Kardec? Enfim, não quero comentar o número de mortos ou das tristes estatísticas sobre a pandemia, mas quero lembrar que a China estava lutando para conter o vírus e iniciamos o ano como se não tivéssemos nada a ver com isso. Milhões de pessoas nas praias, fim do ano comemorado no mundo inteiro, carnaval no Brasil, jogos de futebol, etc. Aglomerações de pessoas vivendo normalmente como se nada tivesse acontecendo na nossa casa. Finalmente, chegamos no quadro triste que acontece agora na Europa, Irã, ou melhor, Estados Unidos e outros países, incluindo o Brasil. Na verdade, acontece no mundo inteiro, por isso é uma pandemia, né?
Nossas escolhas até aqui foram pautadas em competição e ganhos estrondosos, sem pensar no planeta, no coletivo que nos cerca. Nosso sistema entra em colapso com a pandemia. Teremos que repensar outra forma de viver, ou, quando tudo isso acabar, continuaremos da mesma forma, desrespeitando nossa Mãe Terra. De repente, fomos obrigados a observar que estamos numa sociedade tão conectada que tudo que afeta um afeta a todos. Somos todos um. O que acontece com um chinês do outro lado do mundo me afeta aqui. Entretanto, posso estar enganada, mas não me lembro de nenhum país do mundo ter oferecido ajuda para a China quando o vírus estava somente lá. Mas quando a Itália tem seu sistema de saúde em colapso, a China envia equipamentos e médicos treinados para aquela situação. E não esqueço da foto deles quando desceram do avião e abriram um imenso banner com a frase: "Somos ondas do mesmo mar, folhas da mesma árvore, flores do mesmo jardim." Eu me emociono quando escuto isso, porque é de uma beleza indescritível. Naturalmente, a gente tem observado que todos os excluídos do planeta, Cuba, China, Rússia, né, são os que prestam ajuda e mantêm a solidariedade ativa. Outros, ao contrário, né, precisam sofrer para poder começar a compartilhar ajuda. E isso é muito interessante. Eu não estou aqui entrando no contexto se a China é culpada ou não do vírus. Isso não é da alçada aqui do que eu estou querendo colocar com vocês, das nossas reflexões. Eu só quero mesmo que a gente fique com isso, com essa frase, porque nós somos um. Nós fazemos parte da mesma humanidade, todos nós. E quando tudo parou, o planeta começou a fazer um detox e limpar o lixo que nós humanos acumulamos até aqui. O nosso egoísmo está em xeque. Agora terei que preocupar com aqueles que estão na rua desprotegidos, nas cadeias públicas esquecidos. Do contrário, eles continuarão espalhando o vírus. A cura precisa abranger toda a sociedade. Aqui, enquanto muitos entendem perfeitamente essa situação, outros colocam na frente o seu egoísmo usando seu poderio financeiro para estocar alimentos, etc. Mas será que isso vai auxiliá-los a se manter vivos? Mas enquanto os valores morais dos homens são colocados em xeque-mate nessa quarentena, talvez para que se cumpra o trecho lido de Kardec, que diz ser necessário evoluir conjuntamente com o planeta, nossa Mãe Gaia vai se recompondo sozinha, sem nossa ajuda. Seria isso um último aviso? 2020 será lembrado do futuro como o ano que tivemos que viver uma quarentena onde todos fomos obrigados a refletir sobre muitas coisas que acreditamos, muitos conceitos que apoiamos. O destino parece nos convocar para uma revisão. Teremos que parar e olhar para dentro. Nos curar sozinhos sem a ajuda de pastor, padre ou médium famoso nos dizendo o que fazer. Como estamos lidando com tudo isso? Teremos que olhar nossas sombras e iluminá-las na luz do Cristo cósmico. Teremos que assumir nossa responsabilidade diante do planeta que nos cabe viver neste momento. Nossa Mãe Gaia. E coincidência ou não, em 20 de março iniciamos o outono, que só irá terminar em junho. Em xamanismo, é o período de reino da Mãe Ursa. É o período em que entramos em nossa caverna para a contemplação sincera das nossas profundezas e dos tesouros que ali se escondem.
de dor em dor, sobre os escombros dos nossos apegos, renasceremos mais próximos da perfeição que nos aguarda. Voltamos para o útero da nossa mãe para meditar sobre as nossas sombras, sobre os nossos aspectos noturnos, as porções mais ocultas do nosso mundo íntimo, que precisam ser trazidas à luz da consciência. No outono, temos a oportunidade de recolher nossos medos para despertar a coragem necessária à superação das adversidades da jornada terrena, com mais confiança e serenidade. Nesse tempo de hibernação, a última colheita vai se aproximar e nos convida a refletir sobre tudo que precisa ser abandonado para trilharmos um novo começo, uma nova vida, que é a morte, senão o prenúncio da eternidade. No outono, abraçamos as mortes necessárias para compreendermos a imensidão da vida. Um ciclo se encerra, outro se inicia. É tempo de mudança, de purificação, de morrer e renascer. Morremos para o passado, para os antigos padrões, para todos os apegos que não nutrem o espírito e atrasam a nossa jornada ascensional. Celebremos, portanto, a transformação, o que precede uma nova semeadura. Logo à frente, nos ventos amenos do inverno, a renovação acolherá todos os filhos da terra em uma nova era, mais conscientes das suas sombras, dos seus dons e do seu infinito poder transmutador. A escuridão existe eternamente, desejosa de encontrar a luz. Sua mais fiel companheira. Sejamos gratos, rejamos conscientes, caminhamos de mãos dadas, não para o fim, mas para o recomeço. No silêncio absoluto da noite, nessa hibernação, os diamantes estão sendo lapidados. Bem, comecei comentando a Quaresma, que sempre convido os católicos às reflexões necessárias. Lembrei que o espírita tem por lema a modificação em todo o tempo de sua existência. E falamos agora do que significa esse momento para o xamanismo. Mas e para a espiritualidade, o que significa esse momento que nós estamos passando? Foram centenas de mensagens, psicografias, canalizações que recebemos nesses últimos tempos. Escolhi duas que me pareceram mais plausíveis, mais condizentes com aquilo que nós acreditamos. E resolvi compartilhar elas com vocês. A primeira é de um caboclo que se chama Águia Branca. Diz ele: este momento que a humanidade está vivendo agora pode ser encarado tanto como um portal quanto como um buraco. A decisão de cair no buraco ou atravessar o portal cabe a vocês. Se ficarem apenas lamentando o problema, consumindo as notícias 24 horas por dia, com energia baixa, nervosos o tempo todo, com pessimismo, irão cair no buraco. Mas se aproveitarem essa oportunidade para olharem para si, repensarem a vida e a morte, cuidando de si e dos outros, aí estarão atravessando o portal. Cuidem da casa de vocês, cuidem do corpo de vocês, se conectem ao corpo mediúnico da casa espiritual de vocês, se conectem à egrégora dessa casa espiritual. O corpo, casa, corpo mediúnico, casa espiritual, tudo isso é sinônimo e quer dizer a mesma coisa. Quando você está cuidando de um, está cuidando de todo o resto. Não percam a dimensão espiritual dessa crise. Tenham o olhar da águia, que lá de cima vê o todo e enxerga de forma mais ampla. Existe uma demanda social nessa crise, mas existe também a demanda espiritual. As duas
andam de mãos dadas. Sem a dimensão social, caímos no fanatismo, mas sem a dimensão espiritual, caímos no pessimismo e na falta de sentido. Vocês foram preparados para atravessar essa crise. Peguem a caixa de ferramenta de vocês e usem todas as ferramentas que vocês têm a seu dispor. Aprendam sobre a resistência com os povos indígenas e africanos. Nós sempre fomos e continuamos sendo exterminados, mas nem por isso paramos de cantar, dançar, fazer fogueira e festa. Não se sintam culpados por estarem alegres durante esse período difícil. Vocês não ajudam em nada ficando tristes e sem energia. Vocês ajudam se emanarem coisas boas para o universo agora. É através da alegria que se resiste. Além disso, quando a tempestade passar, vocês serão muito importantes na reconstrução desse novo mundo. Vocês precisam estar bem e fortes. E para isso não há outro jeito senão se manter uma vibração bonita, alegre e luminosa. Isso não tem nada a ver com alienação. Isso é estratégia de resistência. No xamanismo, existe um rito de passagem chamada busca da visão. Você fica alguns dias sozinhos na floresta, sem água, sem comida, sem proteção. Quando você atravessa esse portal, você adquire uma visão nova do mundo por ter enfrentado seus medos, suas dificuldades. É o que está sendo solicitado a vocês, que aproveitem esse tempo para realizarem os seus rituais de busca de visão. Que mundo vocês querem construir para vocês? Por ora, é o que vocês podem fazer. Serenidade na tempestade. Se acalmem e rezem todos os dias. Estabeleçam uma rotina de encontro com o sagrado todos os dias. Emanem coisas boas. O que vocês emanam agora é o mais importante. E cantem, dancem, resistam através da arte, da alegria, da fé e do amor. Caboclo. A outra mensagem chegou sem o nome do médium ou do espírito, mas compartilho pela beleza e porque tem muito a ver com o que eu acredito. Ela diz: queridos irmãos da Terra, que momento extraordinário passa esse planeta. Em 15 dias, todas as nações do mundo se ajoelham perante o invisível. Nenhum dinheiro do mundo pode aplacar o medo que hoje habita os corações dos seres. A capital mundial do dinheiro finalmente descobre que não é possível comer e respirar o ouro. A cidade luz mergulhada nas trevas. A cidade eterna parece condenada a encontrar seu fim. Enquanto isso, o planeta Terra, organismo vivo, aproveita a ausência do homem e se cura. Rios estão ficando cristalinos, o ar está ficando mais puro. Em todo o mundo, as estrelas estão mais visíveis. Tudo em 15 dias. Enquanto a solidariedade se destaca em alguns, outros exacerbam seu egoísmo, deixando evidente quem serão os futuros moradores da Terra regenerada. E que ironia! Esse vírus abençoado parece não atacar animais. O seu alvo é a espécie humana. Abençoado sim, pois nos foi ensinado que a dor é grande professora. E quantas lições podem ser aprendidas com essa situação? Sabemos que para o espírito na matéria é difícil ver as coisas com os olhos da alma. Mas creiam, o que acontece nesse momento é uma oportunidade única que outros orbes não tiveram. A guerra nuclear era o karma da raça humana, a autodestruição o seu destino. Mas esse planeta tão amado por Jesus recebeu a chance maravilhosa de ter um chamado diferente.
Em vez de se autodestruírem para aprenderem a fraternidade, se afastarão para aprenderem na dor da solidão a importância do coletivo. Sentirão na falta de contato humano a importância de um abraço. Os seus contatos virtuais não serão suficientes para aquecer seus corações. Dor, lágrimas e sofrimentos ainda serão sentidos nos próximos meses. Mas feliz daquele que entende esse momento sublime. No mundo espiritual, seres elevadíssimos acompanham o momento com atenção e um amor infinito. É finalmente chegada a hora. A terra amada não será mais a mesma. Se pudessem ver o que vemos, veriam o espetáculo que está sendo a mudança vibratória do planeta. Que força tem a oração, que força tem o pensamento, tudo em 15 dias. O que não será possível quando essa vibração for perene? E como é infinito o amor do Cristo! Ele está em cada coração, em cada oração, em cada pensamento. Como um pai que não abandona um filho. Que ser extraordinário, que com um simples raio de seu olhar magnânimo seria capaz de ofuscar o próprio sol. E esse ser gigantesco olha para a terra com piedade e amor. Então, que motivo existe para ter medo? O momento é de esperança, o momento é de mudança, a mudança para uma nova era. E é também chegada a hora de espalhar esperança. Aqueles que têm consciência do atual momento têm a enorme missão de levar esperança aos corações sofredores. Quando todos estiverem com medo da morte, sejam a luz que mostra a vida eterna. Lembrem-se dos primeiros cristãos, que aguardando o martírio cantavam e louvavam o Senhor. E enquanto os tiranos de Roma os transformavam em tochas humanas, Jesus os transformava em tochas do Espírito, que iluminavam as trevas do medo e da ignorância. O momento atual é de igual grandeza. Sejam semeadores da esperança. Bem-aventurados os que entenderem e aproveitarem esse momento, pois quando tudo passar, serão bem-vindos a um planeta regenerado. Meus queridos e queridas, após tão bela mensagem, sinto que os tempos chegaram. E pelo andar da carruagem, muitas pessoas irão deixar o planeta. Sabemos que isso nos amedronta e que talvez ainda não estejamos preparados para esse retorno. Mas ainda temos tempo para refletir num poema ditado pelo espírito poeta Luiz Pistarini a Chico Xavier, intitulado Na Última Hora. Esse poema me marcou muito e nunca o esqueci. Diz o poeta, né? O anjo da morte entrara belo e puro, e ostentando nas mãos um facho aceso, disse-me ao coração triste e surpreso: pobre amigo, é a ti mesmo que eu procuro. A memória rompera estranho muro. A sós comigo, exânime e indefeso, regressei ao passado e vi-me preso às ansiedades do caminho escuro. Amores e ambições, penas e abrolhos, e o pranto que jorrava de meus olhos banhou-me a fria máscara de cera. Mas na sombra abismal do último dia, não chorava a existência que fugia, em vão chorava o tempo que perdera. Que possamos aproveitar a nossa quaresma ou a nossa entrada na caverna da ursa e fazer o que nos compete, ou seja, a transformação interior, a tão famosa reforma íntima. Não deixemos a morte nos surpreender. Ninguém pode garantir que permanecerá por aqui após essa pandemia.
Se tivermos que voltar ao plano espiritual, façamos como os antigos cristãos, que eram queimados vivos por sua fé. E ao entrar na arena e serem incendiados na frente de milhares de pessoas, eles gritavam: Ave Cristo! Os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Talvez quem não tenha lido o famoso romance de Emmanuel, Ave Cristo, não tenha entendido essa frase gritada pelos cristãos. Mas o fato ocorria para eles se diferenciarem dos gladiadores romanos que ao entrar na arena gritavam: Ave César! Os que vão morrer em teu nome te saúdam. E você, meu querido, minha querida, com quem se identifica? Com os cristãos ou com os gladiadores? Onde está a sua consciência, o seu propósito de vida? Talvez a massa crítica da humanidade ainda não tenha chegado aos 10% para uma nova fase. E se essa for a nossa realidade, daqui a algum tempo teremos que lidar com outras provas talvez piores. Esse vírus está nos obrigando a melhorar nossos hospitais, a contratar mais pessoas para a área da saúde. E se este não for o momento dessa grande transformação, vamos lembrar o que vimos no início dessa palestra: o derretimento do permafrost, dos vírus que estão por lá, do degelo, dos mares subindo. Não sabemos o quanto será pior se insistirmos em retomar a mesma estrutura de sociedade que tínhamos antes desse vírus. A hora chegou. Vamos arregaçar as mangas e fazer o que nos cabe com urgência. Voltar o olhar para nós mesmos, acolher nossos medos, nossas inseguranças, nossa criança ferida e convocar esse sublime ser de luz que dirige esse planeta para nos acolher em seus braços e fortalecer o nosso espírito para que, se chegar o nosso momento nesse período de transição, possamos gritar na última hora: Ave Cristo! Os que vão viver para sempre te glorificam e te saúdam. Bem, era isso que gostaria de refletir com vocês. Peço nesse momento as bênçãos dos orixás para todos nós que tivemos a dádiva de estarmos encarnados nesse momento de transformações profundas, que saibamos aproveitar essa oportunidade. E se você gosta de palestras, te convidamos a se inscrever e dar uma força aí para o nosso canal, ativando o sino de notificações para ser avisado sempre que publicarmos outro vídeo. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.